4. A reforma de Josias. Resumo do reinado. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que agradava aos olhos de Yahvé, e seguiu a conduta de seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Primeiras reformas. No 8º ano do seu reinado, quando ainda não era mais que um adolescente, começou a buscar ao Deus de Davi, seu antepassado. No 12º ano do seu reinado, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares altos, das ásteras, dos ídolos de madeira ou de metal fundido. Derrubaram diante dele os altares dos Baais. Ele próprio demoliu os altares de incenso que estavam sobre eles. Despedaçou as ásteras, os ídolos de madeira ou de metal fundido, e tendo-os reduzido a pó, espalhou o pó sobre os túmulos dos que lhe ofereceram sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e assim purificou Judá e Jerusalém. Na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e também de Neftali, e nos territórios devastados que os rodeavam, ele demoliu os altares, as ásteras, quebrou e pulverizou os ídolos, derrubou os altares de incenso em toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Os trabalhos do templo. No 18º ano do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, encarregou Safã, filho de Aslias, Maasias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o Aruto, de restaurar o templo de Yahvé, seu Deus. Foram entregar a Eucias, sumo sacerdote, o dinheiro oferecido ao templo de Deus, e que os levitas guardiões do limiar haviam recolhido. O dinheiro provinha de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, assim como de todos os judaítas e benjaminitas que habitavam em Jerusalém. Puseram esse dinheiro nas mãos dos empreiteiros encarregados do templo de Yahvé, e estes o utilizaram para os trabalhos de restauração e de reparação do templo. Deram-no aos carpinteiros e aos pedreiros para comprar as pedras de talha e a madeira necessária para a estrutura e para as vigas das construções que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Esses homens executaram fielmente o trabalho. Tinham como inspetores Jaate e Abdias, levitas dos filhos de Merari, Zacarias e Mossolã, descendentes dos catitas, assim como os outros levitas que sabiam tocar instrumentos musicais. Esses também vigiavam os carregadores e dirigiam todos os trabalhos segundo sua especialidade. Havia ainda outros levitas, escribas, escrivães e porteiros. Descoberta da lei. No momento em que se retirava o dinheiro oferecido ao templo de Yahvé, o sacerdote Eucias encontrou o livro da lei de Yahvé, transmitida por Moisés. Eucias tomou a palavra e disse ao secretário Safã: Achei o livro da lei no templo de Yahvé. E Eucias deu o livro a Safã. Safã entregou o livro ao rei e disse-lhe também: Tudo que foi confiado a teus servidores, eles o executam. Tiraram o dinheiro encontrado no templo de Yahvé e o puseram nas mãos dos empreiteiros e dos que executam as obras. Depois o secretário Safã anunciou ao rei: O sacerdote Eucias deu-me um livro, e começou a sua leitura diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes, ordenou a Eucias, a Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei, Ide consultar Yahvé por mim e pelos que restam de Israel e de Judá, a respeito das palavras do livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira de Yahvé que caiu sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra de Yahvé, e não agiram segundo tudo que está escrito neste livro. Oráculo do profetisa. Eucias e os mensageiros do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Selum, filho de Tecoa,
filho de Arás, guarda dos vestiários. Ela morava em Jerusalém, na cidade nova. Transmitia-lhe o recado e ela respondeu: Assim fala Yahvé, Deus de Israel. Dizei ao homem que aqui vos enviou. Assim fala Yahvé. Eis que estou para fazer cair a desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, e todas as maldições escritas no livro que foi lido diante do rei de Judá, porque me abandonaram e sacrificaram a outros deuses, irritando-me com todo o seu modo de agir. Minha ira se inflamou contra este lugar, e ela não se aplacará. E direis ao rei de Judá que vos enviou para consultar Yahvé. Assim fala Yahvé, Deus de Israel. As palavras que ouviste, mas, porque teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as palavras que ele pronunciou contra este lugar e seus habitantes, porque te humilhaste, rasgaste tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, oráculo de Yahvé. Eis que te reunirei a teus pais, serás posto em paz no sepulcro, e teus olhos não verão todos os males que vou mandar sobre este lugar e sobre seus habitantes. Eles levarão ao rei essa resposta. Renovação da aliança. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e o rei subiu ao templo de Yahvé, com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, do maior ao menor, e leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança encontrado no templo de Yahvé. O rei estava de pé sobre o estrado e concluiu diante de Yahvé a aliança que o obrigava a seguir a Yahvé, a guardar seus mandamentos, seus testemunhos e estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, e pôr em prática as cláusulas da aliança escritas neste livro. Fez com que aderissem ao pacto todos os que achavam em Jerusalém ou em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém procederam de acordo com a aliança de Deus. O Deus de seus pais, Josias fez desaparecer todas as abominações de todos os territórios pertencentes aos israelitas. Durante a sua vida, obrigou todos que estavam em Israel a servirem a Yahvé, seu Deus. Eles não se afastaram de Yahvé, o Deus de seus pais. Capítulo 35. Preparação da Páscoa. Então Josias celebrou em Jerusalém uma Páscoa para Yahvé, e a Páscoa foi imolada no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes em suas funções e os colocou em condições de se dedicarem ao serviço do templo de Yahvé. Depois disse aos levitas, os que tinham a inteligência para todo Israel e que estavam consagrados a Yahvé: depositai a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não precisais transportá-la aos ombros. Servi agora a Yahvé vosso Deus e a Israel seu povo. Disponde-vos por famílias, segundo as vossas classes, como determinou por escrito Davi, rei de Israel, e conforme deliberou seu filho Salomão. Permanecei no santuário à disposição das frações das famílias, à disposição de vossos irmãos do povo. Os levitas terão uma parte na família. Imolai a Páscoa, santificai-vos e ficai à disposição de vossos irmãos, agindo segundo a palavra de Yahvé, transmitida por Moisés. A solenidade. Josias forneceu então aos homens do povo, do gado miúdo, cordeiros e cabritos em número de 30.000, todos destinados a vítimas pascais para todos os presentes, e ainda 3.000 bois. Tudo isso foi tirado das propriedades do rei. Seus oficiais fizeram também espontaneamente uma oferenda ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Elcias, Zacarias e Jeiel, chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes como vítimas pascais 2.600 ovelhas e 300 bois. Os chefes dos levitas, Conenias, Seméias e Natanael, seu irmão Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas, como vítimas pascais, 5.000 cordeiros e 500 bois. A ordem da liturgia ficou determinada. Os sacerdotes colocaram-se nos seus postos e os levitas fizeram o mesmo, segundo suas classes, de acordo com a ordem do rei.
e imolaram a Páscoa. Os sacerdotes derramaram o sangue que receberam das mãos dos levitas, e os levitas esfolaram as vítimas. Puseram à parte o holocausto para dá-lo às frações das famílias do povo que iam fazer uma oferenda a Yahvé, como está escrito no livro de Moisés. O mesmo fizeram com os bois. Assaram ao fogo a Páscoa, segundo o regulamento, e cozeram as comidas sagradas, em panelas, caldeirões e frigideiras, e distribuíram-nas rapidamente a todo o povo. Depois disso, prepararam a Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes. Os sacerdotes, filhos de Arão, tinham estado ocupados até a noite em oferecer o holocausto e as gorduras, e é por isso que os levitas prepararam a Páscoa para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam em seus postos, segundo as prescrições de Davi. Nem Asaf, nem Emã, nem Idutum, o vidente do rei, nem os porteiros em cada porta tiveram de abandonar suas funções, pois seus irmãos levitas lhe prepararam tudo. Assim foi organizada toda a liturgia de Yahvé naquele dia, de modo que se pudesse celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar de Yahvé, segundo os preceitos do rei Josias. Foi nessa época que os israelitas presentes celebraram a Páscoa e durante 7 dias a festa dos ázimos. Não se havia celebrado em Israel nenhuma Páscoa semelhante a essa, desde a época do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel celebrara uma Páscoa semelhante à que celebrou Josias, com os sacerdotes, os levitas, o povo de Judá e de Israel presente e os habitantes de Jerusalém. Fim trágico do reinado. Foi no 18º ano do reinado de Josias que esta Páscoa foi celebrada. Depois de tudo que fizera Josias para restabelecer ordem no templo, Necal, rei do Egito, partiu para uma guerra em Carquemis, no Eufrates. Josias marchou contra ele, e Necal enviou mensageiros para lhe dizer: Que tenho a ver contigo, rei de Judá? Não é para ti que eu vou atacar hoje, mas é com outra dinastia que estou em guerra. E Deus me ordenou que me apressasse. Deixa, pois, agir o Deus que está comigo, para não suceder que ele te arruine. Mas Josias não desistiu de atacá-lo, pois se disfarçou para combatê-lo, e não ouviu o que lhe dizia Necal em nome de Deus. Deu-lhe combate no vale de Megido. Os arqueiros atiraram contra o rei Josias, e este disse a seus servos: Levai-me para fora, porque me sinto muito mal. Seus homens o tiraram para fora de seu carro, fizeram-no subir em outro de seus carros, e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Sepultaram-no nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém o pranteou. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, que todos os cantores e cantoras recitam ainda hoje em suas lamentações sobre Josias. Isso tornou-se um costume em Israel, e esses cânticos se acham nas lamentações. O resto da história de Josias, os testemunhos de sua piedade, conforme tudo que está escrito na lei de Yahvé, sua história do começo ao fim, tudo isso está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 5. Situação de Israel no fim da monarquia. Capítulo 36. Joacás. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o constituiu rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito retirou de Jerusalém e impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Depois o rei do Egito entronizou seu irmão Eliaquim como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou seu nome para Joaquim. Quanto a seu irmão Joacás, Necal levou-o consigo para o Egito. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos de Yahvé, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, declarou-lhe guerra e prendeu-o como correntes para levá-lo para a Babilônia.
Nabucodonosor levou para a Babilônia também uma parte do mobiliário do templo de Yahvé e guardou-o no seu palácio em Babilônia. O resto da história de Joaquim, as abominações que cometeu e todo o mal que se achou nele, tudo está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Jeconias, seu filho, reinou em seu lugar. Jeconias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez o mal aos olhos de Yahvé. No fim do ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e conduzi-lo à Babilônia, junto com os objetos preciosos do templo de Yahvé, e constituiu Sedecias, seu irmão, como rei sobre Judá e Jerusalém. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos de Yahvé, seu Deus. Não se humilhou diante do profeta Jeremias, que veio por ordem de Yahvé. Revoltou-se, além disso, contra o rei Nabucodonosor, ao qual tinha feito juramento em nome de Deus. Endureceu a cerviz e tornou seu coração inflexível, em vez de voltar a Yahvé, o Deus de Israel. A nação. Igualmente todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as infidelidades, imitando todas as abominações das nações, e mancharam o templo de Yahvé, templo que Yahvé havia consagrado para si em Jerusalém. Yahvé, Deus de seus pais, enviou-lhes sem cessar mensageiros, pois queria poupar seu povo e sua habitação. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, caçoavam dos profetas, até que a ira de Yahvé contra o seu povo chegou a tal ponto que já não havia mais remédio. A ruína. Mandou contra eles o rei dos caldeus, que matou pela espada seus jovens guerreiros no seu santuário. E não poupou nem um adolescente, nem a donzela, nem um velho, nem um homem de cabelos brancos. Deus entregou-os todos nas suas mãos. Todos os objetos do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo de Yahvé, os tesouros do rei e de seus oficiais, tudo Nabucodonosor levou para a Babilônia. Queimaram o templo de Deus, derrubaram as muralhas de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos. Depois Nabucodonosor deportou para a Babilônia todo o resto da população que escapara da espada. Tiveram de servir a ele e a seus filhos até o estabelecimento do reino persa, cumprindo assim o que Yahvé dissera pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado dos seus sábados, ele repousará durante todos os dias de desolação, até que se tenha passado 70 anos. Anunciando o futuro. E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Yahvé pronunciada por Jeremias, Yahvé despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar a viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia. Yahvé, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo, que seu Deus esteja com ele e que se dirija para lá. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.